Olá, meu irmão, minha irmã. Então, que nós possamos nesse dia também meditar um pouco mais, rezar pelas benditas almas do purgatório. Vamos então iniciar nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, responde às orações que dirigimos a Ti todos os dias deste mês, pela consolação de nossos irmãos falecidos. Dá-lhes um lugar de descanso, luz e paz. Ouve também a oração que as almas do purgatório enviarão a Ti por nós, para que a partir de agora obtenhamos através delas as graças que Te pediremos. Então, nesse sétimo dia, nós vamos meditar a dor da compulsão, que essas almas sofrem lá no purgatório com relação a essa dor, que elas sentem. O mal a ser evitado. Esses tormentos que descrevemos não são os únicos que afetam as almas presas no lugar da expiação. Elas também sentem tristeza, desolação, amargos arrependimentos, repreensões pungentes de sua consciência culpada, 1000 vezes mais insuportáveis do que as mais fortes agruras do fogo material, pois sofrem sem serem consumidas. No inferno, diz o Evangelho, o verme que atormenta os réprobos nunca morre. No purgatório ele morrerá um dia, mas enquanto não morre, ele dorme e dilacera cruelmente as infelizes vítimas, tornando-se seu carrasco. A luta de uma alma contra os remorsos é terrível. Das profundezas de seu lugar de sofrimento, essa alma cativa lança um olhar doloroso sobre toda a sua existência aqui embaixo, e à luz das chamas que a envolvem, vê claramente todo o mal inconfessado que cometeu e que poderia facilmente ter evitado com a graça de Deus. Ela descobre milhares de falhas até então ocultas, ou que por falta de confissão e exame de consciência julgou que não eram graves. Forçada a admitir culpa de que cabia a ela se esforçar para amar mais, essa pobre alma se entristece profundamente e exclama em delírio e dor: meu Deus, Tu és justo e Teus julgamentos são justos. Sou autora do meu sofrimento. Ah, se eu pudesse recomeçar minha vida na terra, como eu Te serviria, Senhor, e com que zelo eu me protegeria do purgatório. Arrependimentos vãos e estéreis, ai, tarde demais. Meu irmão, minha irmã, Deus nos dá a graça dele todos os dias, para que nós não caiamos nesse tormento após a nossa morte. Por isso mesmo, sejamos generosos e principalmente sinceros para conosco mesmos. Para quê? Para que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Esse precisa ser o nosso objetivo. E principalmente diante de Deus, olhando essa misericórdia, esse amor que Ele tem. Por que esconder? Por que não querer se corrigir? Por que não querer ser melhor? E muitas vezes no nosso servir, na nossa caridade que a gente faz a cada dia, a gente vai achando que isso só basta, E vai esquecendo de corrigir a nós mesmos, de melhorar na virtude a cada dia. E muitas vezes nós só veremos essas nossas falhas diante de Deus, diante desse fogo eterno, que para nós, claro, não será eterno, mas será do coração de Jesus que é eterno. E esse fogo sim nos purificará, esse fogo sim mostrará o que de fato nós somos e muitas vezes nós mesmos escondemos. Que nós não tenhamos essa atitude aqui na terra, uma atitude de mediocridade, mesquinharia para com Deus, mas verdadeiramente querer ser perfeito como o Pai do céu é perfeito. E com certeza, se tivermos essa atitude, pelo menos essa sinceridade de coração, nossa oração que sobe ao céu será muito mais íntima e muito mais agradável ao Senhor. E com certeza as benditas almas do purgatório terá muito mais frutos com relação à nossa própria oração. Eduquemo-nos, ó almas de fé, para fugir do pecado. Façamos penitência aqui embaixo, a fim de evitar esse aguilhão doloroso, esse verme roedor do purgatório. Ó Deus, que sejamos atacados, queimados e moídos neste mundo, mas nos poupe no próximo. Aceitar os sofrimentos, aceitar muitas vezes sermos injuriados pelo nome de Cristo e por querer imitar a Cristo, muitas vezes termos que abandonar tantas coisas que nos agradam nessa terra.
mas porque a gente sabe que faz mal para nós, que não nos eleva, que não nos faz criar virtudes, a gente vai abandonando. E louvado seja se conseguirmos isso aqui na terra, para que um dia, direto no céu, possamos contemplar Deus face a face. O que aumenta ainda mais a dor da alma exilada é a visão de todo o bem que ela poderia ter feito e que quase sempre deixou de fazer. Recebia bênçãos de Deus e nem sempre as usava de forma santa. O que mais o Senhor poderia fazer? Ele a nutria com sacramentos fortalecidos por sua graça, encorajados pelo exemplo do bem. Com esse auxílio, a graça andava aos trancos e barrancos no caminho da santidade, buscando chegar, como tantas outras, à mais alta perfeição. Apesar de tudo isso, ela muitas vezes parava no caminho, caminhava devagar. Se ela tivesse sido mais generosa em algumas penitências, algumas mortificações, se ela aceitasse com resignação as inevitáveis tristezas da vida, seu purgatório teria sido na terra e por fim desfrutaria da visão beatífica. Ela agora suporta, por culpa sua, por falta de mérito, penalidades incomparavelmente maiores. Em vez de uma coroa de glória celeste, ela é torturada por uma coroa de chamas no purgatório. Ó visão angustiante! Ó almas, será que nós aqui também não estamos sendo negligentes? Temos orado pelo alívio de nossos pais falecidos? Mudemos e tomemos melhores atitudes no futuro, com a ajuda de Deus e da Santíssima Virgem Maria. Então, um exemplo concreto para a gente trazer para a nossa meditação. Gerson, chanceler da Universidade de Paris, conhecido por suas virtudes e eloquência, relata em uma de suas obras que uma mãe pobre, esquecida pelo filho, recebeu permissão de Deus para aparecer, contar seus problemas e solicitar orações. Meu filho, ela chorou, meu querido filho, pense um pouco na sua pobre mãe que sofre tanto. Considere os terríveis tormentos no meio dos quais a justiça de Deus me faz expiar pelo resto da minha vida mortal. A coisa mais insuportável é o remorso, o arrependimento de ter amado a Deus tão pouco, esse Deus que me concedeu tantas graças. Como é possível ofender um Deus tão grande, tão santo, tão justo, tão iluminado, um Pai tão terno, um benfeitor tão generoso? Esse pensamento me domina e me aflige constantemente. Esse verme roedor é como uma adaga afiada que me perfura sem poder matar. Tortura-me dia e noite e tira lágrimas de sangue de mim. No entanto, sou forçada a gritar, batendo no meu peito constantemente: meu Deus, Tu és justo. Se sofro assim de forma cruel, a culpa é só minha, é minha culpa somente. Ó meu filho, se você ainda me ama, tenha piedade de mim. Arranque esta adaga, me livre deste verme roedor, abra o céu para mim. Peço novamente, meu querido filho, que sirva a Deus melhor do que sua mãe o fez. Morra com o coração contrito. Seguindo esses avisos, o filho orou muito por sua mãe e morreu em santidade. Olha que coisa! Deus tem os seus caminhos para nos fazer santos. Qual a finalidade? Não só o mal aparecer para nós, mas principalmente nós tomarmos a atitude de sermos santos também. E através da nossa santidade, com certeza, nossa generosidade nos cobrará, nos pedirá aqui nesta vida, no nosso progresso espiritual, a rezar pelas almas do purgatório. Que tenhamos essa atitude de querer ser santos, meus irmãos. Que é a plena felicidade, pode ter certeza. Isso nós temos histórias de tantos santos que assim viveram, felizes, mesmo dando toda a sua vida a Deus. Gostaria também de lembrar que você, meu irmão e minha irmã, que ainda muitas vezes vacila na fé, tenhamos esperança, que nós nunca possamos perder a nossa esperança. A esperança, ela vem da fé, uma fé que nós temos, que sim, Deus fala ao nosso coração e já falou tantas e tantas vezes, mas a esperança de Deus é aquela que nos faz levantar, que nos faz querer progredir, que faz querer alcançar o melhor de nós mesmos, que só com Deus nós podemos chegar nesse estado. Então, que com a nossa esperança nós possamos suplicar cada vez mais a misericórdia de Deus para a nossa vida, mas também para que a misericórdia de Deus tire o quanto antes essas benditas almas, e principalmente daqueles que nós rezamos, daqueles entes queridos já falecidos, o quanto antes os tirem do purgatório e os leve para contemplar Deus face a face.
Vamos fazer então nossa oração final. Dá-me graça, ó meu Deus, para que eu me torne santo e perfeito, como tu desejas. As almas do purgatório, por sua negligência, são severamente afligidas por arrependimentos todo o tempo. Acalma o remorso dessas almas, ó Senhor, perdoando os seus defeitos. É muito afiada a espada que as corta. Ó Jesus, sê-lhes favorável. Chama teus filhos, nossos irmãos, para a glória, que descansem em paz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.